Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Meu nome é Rony Felizardo, sou acadêmico da Unicesumar, curso de bacharelado em Teologia. Meu RA é o 180 167 15. Meu polo é em São Lourenço, Minas Gerais. Sou da Primeira Igreja Batista em Caxambu. Vou apresentar-los o meu sermão expositivo referente à disciplina de pregação e práticas ministeriais. Meu professor é o Hernando Dias Lopes e o texto que nós vamos fazer está em Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao 39, que diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos recrutados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O título da pregação: A vitória esmagadora por meio da fé em Cristo Jesus. A epístola de Paulo aos Romanos é importantíssima para a fé cristã, pois o seu conteúdo e propósito é nos revelar a justiça de Deus por meio da pessoa e obra de Jesus Cristo. Justiça de Deus conforme revelada em suas ações para com o homem pecador. A epístola aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo, e antes dele ser apóstolo de Cristo, ele foi um perseguidor da igreja. A caminho de Damasco, Paulo, ele levava cartas para trazer de Damasco os cristãos aprisionados. Mas no meio do caminho, o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus ressurreto, e através desse encontro ele se converteu. Ele passou a pregar Jesus Cristo, e por meio dessa pregação ele começou a ser perseguido, e ele pregava e anunciava que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Messias prometido no Antigo Testamento pelos profetas, que ele seria o Salvador tanto de judeus como de gentios. Anunciava que por meio da fé em Jesus Cristo, todo aquele que crê recebe remissão de pecados cometidos no tempo da ignorância, ou seja, é justificado todo o que crê em Jesus Cristo e recebe nova vida no presente e vida eterna no porvir. E eu gostaria de fazer uma pequena ilustração sobre esse assunto. Quando nós ganhamos um presente, ele só pode ser aceito ou recusado, não pode ser merecido. Assim também é a salvação, a justificação. Ela não pode ser merecida. Ela é um presente, uma dádiva de Deus para todo ser humano. E a respeito dessas verdades, gostaria de destacar o meu primeiro argumento. E como título está a vitória esmagadora de Jesus Cristo sobre o pecado e sua consequência e sua morte na cruz. Os versículos 31 e 32 dizem que a nossa salvação começa em Deus e termina no homem. Seu alvo principal
Deus nos quis salvar, como diz o hino da harpa cristã, na pessoa de Jesus Cristo. Quem não crer já está condenado, como diz as Escrituras. Quem crer já tem a vida eterna e já passou da morte para a vida. Para que Deus fosse por nós, houve um sacrifício em nosso favor, em favor dos nossos pecados. A morte de Jesus Cristo fazia parte de um plano eterno realizado em favor da humanidade, de todo o cosmos, para que fosse operada a nossa salvação. Jesus morreu no nosso lugar. Deus não poupou seu próprio Filho para nos poupar. Deus não tem prazer na morte do ímpio, como está em Ezequiel 33:11, mas enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados, por amor de nós, como está revelado lá em 1 João 4,10. Em Gênesis, nós podemos ver Abraão, por Deus provado, levando seu filho Isaque em uma das montanhas da terra de Moriá. Deus pede o único filho de Abraão para ser sacrificado em holocausto. E na subida um dos montes que Deus revelou, o menino Isaque, ele fez uma pergunta ao seu pai. Ele disse assim: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão sabiamente disse: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Deus impediu que Abraão sacrificasse seu filho em holocausto, porque a morte de Isaque não traria benefício a ninguém, pois de Isaque viria a descendência, a continuidade da descendência de Abraão. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus Cristo, ele fez por nós um sacrifício perfeito. Na cruz Jesus bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento Deus se calou. Deus não interviu, como foi no sacrifício de Isaque. O sacrifício de Jesus na cruz foi aceito por Deus, pois havia um propósito a realizar em favor de toda a raça humana. O pecado de Adão não somente afastou ele do jardim da presença de Deus, mas também toda a humanidade depois dele, e com isso todos vieram a pecar. Com o sacrifício de Jesus na cruz, o último Adão, o véu que nos separava de Deus, foi rasgado de alto a baixo. Hoje temos livre acesso a Deus pela fé na obra e pessoa de Jesus Cristo na cruz e também a vida eterna. O pastor Wisber, ele diz em seu comentário expositivo do Novo Testamento: o primeiro Adão desobedeceu a Deus e trouxe ao mundo o pecado e a morte, mas o último Adão obedeceu ao Pai e trouxe justiça e vida. Com isso, podemos declarar que Deus é por nós, que a vitória esmagadora de Jesus Cristo sobre o pecado e também a sua consequência. O meu segundo argumento está em Romanos 8, versículo 33 ao 34, e o título é a vitória esmagadora de Jesus Cristo sobre a morte em sua ressurreição dentre os mortos. Abraão foi chamado de amigo de Deus, Jacó foi chamado de príncipe por Deus, Moisés foi chamado de homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Maria foi chamada de agraciada, bendita entre as mulheres. Mas Jesus foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos. Na ressurreição, Jesus é declarado Filho de Deus com poder. Ou seja, a ressurreição é o ponto mais alto que prova que realmente Ele é o Filho de Deus. Na morte, Jesus temos o pagamento pelos nossos pecados, e na ressurreição de Jesus temos a garantia de que este pagamento foi aceito por Deus, que realmente nossos pecados foram perdoados. A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos foi
em favor de toda a humanidade. Se Cristo não ressuscitasse, como disse Paulo aos Coríntios, nossa pregação, nossa fé seriam vãs, ou seja, sem fundamento real, sem valor, seria inútil e ainda permaneceríamos em nossos pecados. Ali em Romanos 4:25 diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. O Wisber, citando Freud, disse assim: Sigmund Freud, fundador da psiquiatria, escreveu: e por fim, resta ainda o enigma da morte, para o qual até agora não foi encontrada qualquer solução e provavelmente nunca será. Nós ouvimos na boca de muitas pessoas que para tudo tem jeito, menos para a morte. Mas para o cristão tem a vitória na morte sobre a morte. Isso por causa da vitória de Jesus Cristo em sua própria ressurreição. Cristo morre como um cordeiro para nos redimir do pecado e ressuscita como um advogado para interceder por nós junto ao Pai. Deus, por meio de Jesus Cristo, em sua obra na cruz e na ressurreição, Ele opera em nosso favor a substituição, morrendo em nosso lugar, morte vicária. Também a redenção, resgatando-nos do poder do pecado. A propiciação, significando apaziguar, pacificar a ira de Deus sobre nós. A reconciliação, que significa restaurar a relação que estava rompida com Deus. E a justificação, que significa tornar justo. Segundo Costa e Luiz, a ressurreição de Cristo é o triunfo de Deus que assinala a sua vitória sobre o pecado, sobre a morte e Satanás. Por estes argumentos, podemos dizer que Jesus, de maneira esmagadora, venceu a morte por sua ressurreição dentre os mortos. A minha terceira argumentação está na última parte desse capítulo, dos versículos 35 ao 39, e o título é a vitória esmagadora pela fé em Jesus Cristo nas provações. Nesta última parte, o apóstolo Paulo nos diz que nada poderá nos separar do amor de Cristo e também do amor de Deus Pai que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo ele cita várias experiências dele na caminhada cristã. Você vê que Paulo, depois que ele passou a pregar o Evangelho, ele foi perseguido por meio da fé de Jesus Cristo, por meio da fé no nome, na obra de Jesus Cristo. O apóstolo, ele relata as experiências dele na caminhada com Cristo. Ele passou por tribulações, ele passou por angústias, ele passou por fome, passou por perseguições, passou por nudez, perigos de espada. Tudo isso por causa da fé em Jesus Cristo. Paulo experimentou o amor de Deus em Cristo Jesus nas situações mais difíceis e terríveis que um fiel venha a passar. Paulo foi um pregador do Evangelho, enfrentou perseguições por parte dos judeus, resistências, e foi considerado um louco, mas louco por causa de Jesus Cristo. A sua conversão não parou, ele continuou pregando a palavra. Através das perseguições, o Espírito de Deus o guiava aonde ele devia pregar e também aonde ele não devia pregar. Por isso nós temos aqui relatado as experiências de Paulo, e ele diz que nada poderá nos separar do amor de Deus, seja o que for. Nada separou Paulo do amor de Deus que estava em Cristo Jesus. O amor de Cristo nos torna vencedores. O amor de Cristo nos constrange a não vivermos mais para nós, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. A conclusão disso tudo: na primeira criação, Deus fez os céus e a terra e todas as demais coisas por
Mas na segunda criação, Deus ele começa pelo homem. Ele começa pelo Verbo se encarnando, vindo resgatando e regenerando o homem caído, para depois criar os novos céus e a nova terra. Pedro nos fala isso em sua epístola, em 2 Pedro 3,13. Mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Deus não nos joga fora e recomeça. Deus não nos joga fora e recomeça. Ele nos redime e nos torna melhores. Tudo está relacionado em quem Cristo é e no que Ele fez por nós. Cabral diz assim: a base de tudo, quando Deus faz por nós, está na pessoa de Jesus Cristo. Ele, Jesus, é o agente pelo qual podemos receber as bênçãos de Deus. A Bíblia tem em seu tema central a pessoa de Jesus Cristo. E tem o homem como seu alvo, e como sua missão, a salvação do homem. Salvando o homem, todo o cosmos também é salvo. Deus nos quis salvar, como foi citado no início do sermão. Deus nos chama ao arrependimento, à conversão, para que os nossos pecados sejam cancelados. Pois como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Como está a sua vida hoje? Você está vivendo uma vida de contentamento, de alegrias? Ou você está vivendo uma vida de tristezas, de dores? Você não tem esperança, não tem visto esperança em mais nada. Mas fique você sabendo que Deus preparou o melhor para você. Talvez para você, o melhor de Deus seja você ganhar na Mega Sena, ou em algum desses outros jogos. Talvez você quer se tornar milionário. Talvez o melhor de Deus para você seja um emprego, seja a cura de uma enfermidade, ou seja qualquer outra coisa. Mas eu te digo que o melhor de Deus para você é Jesus Cristo, morto e ressurreto, para te salvar e para te libertar da condenação. Deus nos chama à salvação. E Osés Paulo, ele tem uma canção que diz assim: a dor é a mesma em cada mortal, o medo da morte no dia final, como há de ser o dia para Deus na vida de quem não vive com Deus. Viva com Deus agora e aqui, e não tenha medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus: aceite a Cristo e viva com Deus. Contemple a cruz e faça que eu fiz. Aceite a Jesus e seja feliz. A morte não tem nos domínios teus a vida de quem já vive com Deus. Viva com Deus agora e aqui, e não tenha medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus: aceite a Cristo e viva com Deus. A morte morreu no leito da cruz, e quem a venceu foi Cristo Jesus, com as mãos estendidas, cheias de poder. Jesus dá vida a todo que crê. Viva com Deus